Olá, querido amigo, tudo bem com você? Chegamos a mais um dia do nosso projeto especial dos 10 dias de oração aqui do nosso podcast feito para nós estudarmos um pouquinho dessa temática tão especial do projeto aqui do colégio. Hoje nós vamos falar sobre mais um discípulo chamado Tomé. Mas o tema central é o Espírito Santo e você. Dentro desse tema geral, nós estamos falando sobre discípulos, as suas diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. A forma maravilhosa como Deus usa pessoas diferentes, mas que se entregam completamente a Ele. Nós estamos com alguns convidados especiais, como você já imagina, e eu começo apresentando aqui o Júlio. O Júlio é o nosso promotor, é isso mesmo? Isso. Promotor de... Culto das matrículas do colégio. Né? Isso. Que legal. Julião, prazer ter você aqui com a gente. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Temos aqui também a Ana Clara, ela já esteve em um outro episódio conosco, ela vai continuar hoje falando sobre Tomé. Obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Miguel, do 9º ano A, também vai estar representando aí o pessoal do Fundamental 2 hoje, discutindo um pouquinho da Bíblia conosco. Obrigado por aceitar o convite, tá? É nóis. Vamos orar juntos para começarmos? Oremos, então. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo privilégio que temos de participar de um projeto tão especial no nosso colégio, estudarmos a Bíblia e sabermos que o Senhor ama a diversidade na unidade. Ajuda-nos a entendermos melhor o teu chamado para a nossa vida. É o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. O texto para a gente começar o bate-papo está no Evangelho segundo João, no capítulo 20, a partir do verso 24. E olha só o que diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, eu lembro você que Tomé, ele é conhecido por ter esse perfil. Qual o perfil dele? Perfil cético, ou talvez questionador, sincero em suas dúvidas, né? Não tinha medo de falar que ele não acreditava. Então, talvez você também se identifique com esse perfil. Quando eu leio a história de Tomé, eu me lembro dessa série que está tão em alta, né, hoje em dia, chamada The Chosen, onde o personagem Tomé, ele aparece como alguém que perdeu uma pessoa muito especial, que é a sua noiva, futura esposa. Só que a gente não vê essa parte na Escritura Sagrada. Foi um acréscimo devido a ser uma questão de mídia, né? Para conseguir fechar um enredo. Mas, apesar de a gente não ter base escriturística para falar isso, eu imagino que seja algo possível. Talvez a própria personalidade dele, mais cético, mas que aconteceu algum trauma que machucou ele e tornou ele cada vez mais rígido para acreditar naquilo que ele não vê. Essa é a minha opinião. Mas para você, Júlio, qual que é a característica aí que mais te chama a atenção desse personagem bíblico? Bom, o que eu vejo em Tomé é o seguinte. Tomé era um pescador muito leal, muito corajoso, mas ao mesmo tempo também pessimista. Daquela pessoa que precisa sentir o milagre muito forte para acreditar nele. E isso fica claro no episódio narrado quando ele quer tocar a Cristo para ver. Então, ao mesmo tempo que a coragem dele é marcante e a lealdade também, mas esse pessimismo dele traz uma ideia de que diferentes pessoas e diferentes perfis também podem contribuir. Legal, bacana, concordo contigo. Para você, Ana Clara? Para mim, traz um ponto dele ser uma pessoa ferida. Ele já ter sido uma pessoa ferida, então ele tem essa parte mais pessimista, essa parte onde ele tem que literalmente ver para acreditar. E isso traz muito que a nossa ferida, ela gera uma incredulidade. E essa incredulidade, ela muitas vezes pode ser algo ver fisicamente ou a ansiedade do futuro. E aí isso lembra muito também que eu separei um versículo, que é Salmos 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Porque muitas vezes a gente precisa ver o futuro ou a gente fica vivendo aquela coisa, como que vai ser o meu futuro, como que vai ser aquilo. Então eu acredito que Tomé tinha muito esse perfil. Ele não conseguia acreditar por conta de uma ansiedade e de uma ferida. Então, para mim, ele tinha muito esse perfil dessa pessoa.
Interessante. Miguel, para você, nesse processo aí de conversão de Tomé, o que mais te chama a atenção nessa história? Cara, eu acho que é a questão dele ser, além dele ser incrédulo, dele querer que prove a existência. Por exemplo, a questão dele falar do furo. Eu acho que ele querer ver uma coisa que a gente não consegue ver com os olhos, de certa forma, ajuda nessa caracterização do personagem. Entendeu? Eu Sim. acho. Eu concordo contigo porque eu aplico ao perfil que nós temos hoje. Tem pessoas exatamente assim. Talvez que dependam muito do experimental. Não sei se vocês já conheceram alguém, mas como pastor, a gente ouve muito isso. Pastor, mas eu não estou sentindo a Deus. Não estou tendo aquele êxtase emocional. Então, será que Deus não está falando comigo? Só que Paulo, em Romanos 12, vai falar sobre o culto racional. É claro que a gente não consegue dividir assim racional e emocional. Deus nos criou seres emocionais. Sim. Mas parece que a análise, o diálogo, a experiência com Deus não pode depender exclusivamente de um sentimento ou de algo visível. Então, essa é a percepção que eu tenho sobre esse assunto. Júlio, dá um recadinho para talvez um pai, um aluno que se identificou com esse perfil. É alguém que está assistindo a gente e se considera pessimista, cético, precisa ver para aquele crer. O que você diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, o pessimismo, ele é mais ou menos como uma âncora. Ele vai te segurar. Ele vai impedir que você desbrave outros caminhos, que você faça coisas diferentes. Para você vencer esse pessimismo, só tem um caminho. É aceitar o chamado de Cristo e permitir que o Espírito Santo atue em sua vida. Ele vai te trazer uma liberdade que até então você não conhece, porque você ainda está preso ou num sofrimento, como foi citado aqui, ou numa dor passada, e que impede você de crescer. Acredite em Deus, permita com que o Espírito Santo atue. E esse pessimismo, ele vai se tornar em bênção, como foi no caso de Tomé, um pessimista que quando tocou, viu que Cristo estava vivo, e aí ele creu e fez a diferença para a construção da igreja de Cristo neste mundo. Amém, que legal. Tá com o coração aberto, né, ao que Deus quer falar. Ana Clara, se você fosse falar agora para um colega de sala, alguém, um amigo do ensino médio, você lembrou que tem esse perfil, né? Alguém mais cético, difícil de acreditar, talvez na aula de ensino religioso ele sempre questiona. O que você diria para um amigo como esse? Eu acho que é o fato de nós não vivermos por vista, mas sim por fé. Porque, como em Coríntios mesmo diz, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, às vezes, o fato de a gente ficar questionando muito é a gente querer ver, a gente querer experimentar, como o senhor falou, querer sentir, tá naquele emoção, eu não senti. Não é, a gente não vive por sentimentos, a gente vive por fé. E a fé é a confiança. Então, o fato da gente confiar é onde a gente vai deixar esse perfil mais cético. E também eu trouxe uma citação do C.S. Lewis, que é onde ele fala assim: Deus não pode nos dar paz e felicidade fora dele mesmo, porque não existe. Então, muitas vezes a gente fica naquela... mas talvez eu preciso provar alguma coisa, preciso provar mais isso, mais aquilo, para ver como vai ser, para experimentar. Talvez ir na igreja um pouco mais, num culto, para ver como vai ser, se Deus é tudo isso, tudo aquilo. Mas o fato de a gente conhecer a Deus mesmo é por fé. Não é para aquilo que nós experimentamos e provamos. Amém, gostei da sua participação. Hein? Miguel, fala pra gente o seguinte, a gente já falou de vários personagens aqui, mas fora aqueles que a gente já viu, tem algum que você destacaria, que você tem interesse, a gente tem esse bate-papo que tivemos hoje? Cara, eu acho que Mateus. Mateus? Mateus. Publicano? É. Legal. Por que ele? Mateus, ele foi uma pessoa que muitas vezes ele foi rejeitado. Em parte, às vezes eu vejo muita gente que é rejeitada, mas não busca. Tem as pessoas que são rejeitadas e seguem para mudar de vida, para querer se transformar, e tem as pessoas que são rejeitadas e ficam naquilo, fala, eu sou rejeitado, eu não posso fazer isso, porque isso aqui me machuca, entendeu? Eu acho que a pessoa, ela
tem que ver o que aconteceu com ela e seguir outro caminho, para isso não acontecer de novo com ela. Entendeu? Legal. Deixar as feridas no passado. É isso mesmo. Porque às vezes a ferida, ela fica presa, você fica preso ali nela, você não consegue seguir uma vida. Você fica ali preso, porque eu fiz isso, fiz aquilo, alguém fez isso comigo, fizeram isso, aquilo, eu não tive aquilo. Isso acaba prendendo a gente de avançar, como ele Sim, mesmo no falou. comodismo, né? Se coloca numa condição de vítima eterna. A Exatamente. gente já conheceu algumas pessoas assim, né? Pessoas que se colocam na condição de vítima eterna, porque uma vez aconteceu alguma coisa ruim, ela acha que pro resto da vida dela ela vai ser uma vítima. Tudo vai acontecer errado, ou tem sempre alguém perseguindo ela, ou nunca dá certo, ou Deus não me abençoa, né? Quando a gente vê muito mais bênçãos na vida dessas pessoas do que necessariamente o sofrimento. É verdade. Mas valoriza o sofrimento, né? Nós temos essa tendência, né? A gente tem a tendência de supervalorizar o negativo e não ao positivo, né? Vou citar um exemplo rápido que é a questão do casamento, né? Tem muita gente que fala, casamento não dá certo hoje. Mas hoje nós temos mais pessoas casadas do que pessoas que se separaram. Mas a gente ainda insiste em falar muitas vezes que não dá certo. É verdade. Eu gostaria de terminar falando para você que se identificou com esse perfil. Você se sente realmente pessimista, cético, ou uma ferida. O Júlio me lembrou muito do perigo do extremismo. Tem pessoas que ficam fadadas ou acomodadas com o que passaram no passado. E outras já ignoram a ferida que tiveram um dia. Que você hoje possa encontrar em Cristo realmente ele sendo o seu Salvador. Depois da experiência de Tomé, ele olha para Jesus e diz, Deus meu. Demonstrando que realmente Cristo não era só um professor, um mestre, um profeta. Tomé reconheceu Jesus como o próprio Deus encarnado. E quando nós fazemos isso, ele realmente transforma completamente a nossa vida. Então que você pense um pouquinho nisso, que Deus te conduza nessa jornada, para que você se lembre que os discípulos têm diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. Até a próxima. Um abraço.